Porque no ano passado, quando estávamos aqui, nem todos que receberam, abrigaram e colocaram em prática a verdade eterna do Senhor que foi apresentada. O Senhor disse que este ano de 2022, Ele expressaria a sua honra de forma inegável, para testemunho de muitos, e de tantos quantos verdadeiramente estivessem dispostos a viver isso. E ao longo desse ano nós vimos, a começar de mim, cujo testemunho dei aqui recentemente, à igreja daquilo que o Senhor fez comigo, com a minha casa, com a minha família. Sonhos realizados. Aquilo que Ele tem feito a cada mês. Aquilo que Ele fez nessa igreja, está fazendo. Mas agora, há algo novo de Deus para nós, nesse tempo que se inicia dentro de alguns minutos mais. Não é que Deus encerra neste dia, aos 59 segundos finais desse dia, a expressão de honra que Ele prometeu e está na sua palavra. Não. Esse foi um tempo de ênfase para que Ele pudesse proporcionar de forma inequívoca, inegável, na vida de tantos quantos quisessem viver a promessa do Senhor na sua vida. E que não nos esqueçamos no amanhã e nos dias que virão, porque o Senhor honra aqueles que o honram, mas aqueles que o desprezam são desmerecidos. Para sermos abençoados nessa terra, nós temos que viver pela honra. É bem verdade que nós estamos olhando ao nosso redor e vendo as coisas que estão acontecendo, e esses tempos presentes, muito especialmente falando nessas próximas 24 horas, nossa nação viverá algo inimaginável. Nós nos tornamos uma nação, e estaremos nos tornando uma nação, para ser escarnecida pelo mundo inteiro. Porque de um país democrático, com uma constituição democrática, hoje nós já não somos mais, porque já não se pode mais falar aquilo que se pensa. Porque se aquilo que a gente pensa, como cidadão, for contra aquilo que alguém investido de uma autoridade na sociedade não gosta, a gente pode ir para a cadeia, como os inocentes estão na cadeia. Enquanto bandidos, facínoras, responsáveis pela morte de milhares de pessoas, nos postos de saúde, nos prontos socorros dos hospitais, estão soltos. E alguns foram soltos recentemente. Num país que deveria viver pela honra, nós teremos como pessoas que estarão liderando e gerindo a coisa pública dessa nação, gente que tem 30, 40, 50, 100, 200 processos nas costas. Dentre eles, de improbidade administrativa, de lesa pátria, de malversação de verba pública, mas serão ministros. Os tempos que virão serão tempos para choro e ranger de dentes. Os tempos que virão serão tempos para deserto. Os tempos que estão por chegar são tempos que serão divisores de águas na igreja cristã nessa nação. Não levará muito tempo e nós veremos quem de verdade é cristão e quem é meramente religioso. Estamos nos aproximando de tempos quando aqueles que verdadeiramente têm aliança com Jesus e morreram para esse mundo serão identificados claramente. Porque é em tempos assim que se vê quem é verdadeiramente a igreja que Cristo levará para o céu. Mas o Senhor nos quer fazer saber que este tempo, que dentre alguns minutos mais iniciará para nós, é um tempo para nós expressarmos coragem. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Porque Deus manda dizer que 2023 é o ano da coragem. Você pode olhar para quem está do teu lado e dizer: 2023, ano da coragem. Você é corajoso? O que você faz quando você vê uma barata?
Você sabe que o medo da barata tem mais a dizer a seu respeito do que você fala e do que o teu espelho te diz? Recomendo você procurar um psicanalista ou um psicólogo, se você tem medo de barata. E se você é homem e tem medo de barata, não espera o primeiro dia útil desse ano que está chegando, não. Vai amanhã mesmo. Josué capítulo 1, versículo de 1 a 9, acompanhe comigo a leitura. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Amados, Moisés, o grande libertador que o Senhor Deus usou para tirar o seu povo da escravidão no Egito, e que liderou por 40 anos aquele povo, agora está morto. Aquele povo está sem o seu grande líder. Aquele povo está sem seu referencial de fé, de comunhão extrema com Deus. Seu referencial da manifestação gloriosa de Deus. Porque olhando para Moisés, eles tinham a certeza que as palavras que saíssem da boca dele viriam de Deus, ou teriam vindo de Deus. Agora ele morreu. E o povo está ali às portas de Canaã novamente. E Josué é quem o Senhor escolhera para substituir Moisés. Eles estão novamente às portas de Canaã, e Josué se lembra de quando estiveram ali pela primeira vez, e foi trágico. Ele e Caleb estavam entre os espias que foram enviados para conhecer a terra, e viram que os povos daquele lugar eram povos guerreiros, gente violenta, havia gigantes, homens como Golias. Você conhece a história de Golias e Davi? Golias tinha 2,90 metros. Qual é o tamanho da pessoa mais alta que você já conheceu? Imagina um camarada com 2,90 metros. Meu irmão, eu tenho 1,74 m. Essa porta aqui não tem 2,90 metros, não. Imagina eu perto de um cara desse tamanho. 2,90 metros é praticamente a altura de um andar. Um andar tem em torno de 3 metros. Imagina isso. Você está olhando aquela porta ali? Está vendo aquela porta ali? Você que está em cima, está vendo essa janela aqui, melhor? Vocês estão vendo essa janela aqui? A parte superior daquela janela é pouquinho mais que 3 metros. Imagina um homem daquele tamanho ali. Eu vou ficar perto. Você já pensou? Eu com 1,74 m, lutando com um cara que tem 3 metros. Lá na terra de Canaã, dentre aqueles povos que estavam lá, violentos, pessoas guerreiras, que não eram fáceis de serem confrontadas, ainda tinha um povo que era gigante. Aquele que Davi enfrentou tinha 2,90 metros de altura. Já pensou o que é isso? Caleb e Josué estiveram andando aquela terra toda espiando, encontraram tudo isso. E além desses gigantes, havia o próprio povo, o povo mesmo, o povo hebreu. Josué
está agora com essa responsabilidade e ele pensa, meu Deus, eles não quiseram ir com Moisés, será que vão querer ir comigo? Com Moisés, que o Senhor usou para tirar lá do Egito, através de quem o Senhor realizou tantos feitos portentosos, gloriosos, morreu. E quando ele teve com essa turma aqui todinha, nós viemos para cá, eles não quiseram entrar. Ficaram com medo. Além dos povos inimigos lá, o desafio que era para Josué, havia o próprio povo, o seu povo, que na primeira vez ficou amedrontado pela má fama que os 10 espiões, além de Josué e Caleb, trouxeram da terra, fazendo o povo temer por suas vidas e desacreditar de Deus, que os levaram até ali, realizando milagres, e diz, eu vou com vocês. Mas eles não creram. Se com Moisés eles se recusaram a acreditar e entrar, porque o fariam comigo, que sou muitas vezes menor do que Moisés? Certamente é o pensamento que passou na cabeça de Josué. Deus o sabia, porque todo pensamento mau e negativo não vem da pessoa, não vem de Deus, mas vem de um espírito imundo que da parte de Satanás é enviado para nos fazer amedrontados, inseguros, desacreditando das promessas do Senhor, para que pela ansiedade, dúvida e impasse, o chamemos de mentiroso. Deus sabia que Josué precisava de uma palavra de ânimo e revigoramento, por isso o Senhor o anima, dizendo, verso 9, vamos juntos bem forte. Não fui eu que te ordenei. Não foi Moisés, fui eu. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa foi a promessa de Deus, meus irmãos. E esta é a promessa de Deus para mim e para você em relação ao nosso futuro, apesar daquilo que está por acontecer. Esta é a promessa do Senhor para você e para mim, apesar do que está por acontecer. Nós sabemos que as coisas não serão fáceis. Quando olhamos para o hoje com as nossas expectativas frustradas, em virtude do que esperávamos e pelo que lutamos, somos levados a olhar para o amanhã e o futuro com desânimo e desesperança. Quantos não esperavam que hoje, às 20 horas, o vice-presidente da República fosse dar a notícia, que eu tenho convicção, a maioria dos brasileiros esperavam, mas não veio. Que sentimento de orfandade para tantos, quando ontem o presidente da República fez o seu pronunciamento para dizer, eu não pude fazer nada, porque para fazer eu precisava ter o apoio das autoridades que deveriam estar do meu lado. Quando olhamos para hoje com as nossas expectativas frustradas em virtude do que esperávamos e pelo que lutamos, somos levados a olhar para o amanhã e o futuro com desânimo e desesperança. Sabemos que somos incompetentes diante das circunstâncias. De fato, queridos, o futuro será de muita luta, muita adversidade, muitas batalhas renhidas a serem vencidas no dia a dia. Você encheu o tanque do seu carro hoje? Não? Amanhã já será com aumento. Você já ouviu ou já leu de fonte honesta aquilo que são os planos e os projetos já confessados por aqueles que lidarão com a economia do nosso país? Adversidades, batalhas renhidas, o futuro será de muita luta. Josué e aquele povo também tinham o mesmo pela frente. Eles tinham um povo inimigo. Eles tinham um povo violento. Eles tinham um povo guerreiro. Eles tinham um povo que era maior em número do que eles eram. Era um povo que tinha recursos para a guerra que eles não possuíam. Eram gigantes que valiam por mais do que 1, 2 ou 3 homens. Valiam por vários homens normais em uma batalha. Humanamente falando,
era impossível, era improvável, era desanimador só ao pensar. Vamos entrar nessa terra. E Deus diz a Josué: apesar de tudo isso, eu estarei com você por onde você andar. Ninguém, diz o Senhor, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você crê em Deus? Tem alguém aqui que crê em Deus? Você só pode dizer isso com verdade na hora que você tem que se confrontar com aquilo que é muitas vezes maior do que você. Mas veja que o Senhor apresenta uma condição para que esta aliança dele com Josué se cumpra. Ele diz: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. E assim como eu estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O Senhor apresenta uma condição para isso acontecer. Ah, irmãos, muitos foram os crentes querendo a bênção de Deus, recitaram textos da palavra de Deus, em que há promessas do Senhor, se escoraram nelas, mas acabaram frustrados, decepcionados, quando a bênção que esperavam não se cumpriu. E quantos saíram das igrejas? Quantos abandonaram a fé? E por que não se cumpriu? Será Deus mentiroso? A Bíblia é uma mentira, como muitos querem fazer que creiamos? Eu não posso crer na Bíblia como a inerrante palavra do Deus vivo e verdadeiro, já que não se cumpriu? Não. O problema não é, o problema não está nem em Deus, nem na sua palavra, mas está naquele que usou mal a palavra de Deus. E como tem gente usando a palavra de Deus erradamente. Não se pode usufruir do fruto sem primeiro nos confrontarmos com a sua casca. Você pode até comer uma maçã com a casca. Você pode comer até uma laranja. Já comeu uma laranja com casca? Eu comi um dia desse. Não sei quantos conhecem, eu não lembro o nome. Fui na casa de um pastor. Cheguei lá, ele me levou para um pé de laranja diferente. E eram umas laranjinhas pequenininhas. Eu falei: isso é limão. E ele disse para mim: pastor, só quer ver uma coisa? Sou um homem de fé. Naquela hora eu fiquei assim: se eu falar que eu sou, vai parecer vaidade. Eu disse: eu sou. Então pega uma laranja dessa e põe na boca e come. Eu falei: mas você não está pedindo fé. Você está pedindo para fazer um troço doido. Pegar uma laranja e colocar ela na boca sem descascar. Mas ela é tão pequenininha. Eu falei: pastor, você é homem de fé? Pega e come. Eu falei: ele não está me chamando, ele não está querendo saber se eu tenho fé. Ele está querendo me zoar, como diz a galera aí, né? Tá bom, eu falei: peguei, quer saber? Peguei, coloquei na boca e mordi. Irmãos, quando eu mordi, que coisa gostosa. Ela é deliciosa. Alguém já comeu? Eu não sei o nome. Você sabe o nome dessa fruta, Júber? Não sabe, mas também já comeu. Mais alguém? Eu acho que... Você sabe o nome da fruta? Laranja? Alguém vai passando para chegar para mim aí. Hein? É isso aí, pronto. Ela é pequenininha assim, não é? Que delícia. Você pode até comer essa laranja aí, né? Que é uma delícia, com a casca e tudo. Mas eu quero te perguntar, alguém aqui já comeu abacaxi com casca? Você pode até ter cortado a casca, colocado a casca de molho, feito alguma coisa com a casca, mas eu duvido que você pegou abacaxi com casca e comeu. Porque a gente primeiro descasca. A gente primeiro tem que se confrontar com a casca do abacaxi, que é delicioso, mas ninguém come a sua casca. Primeiro a gente tem que lidar com ela. A gente tem que cortar, tirar aqueles olhinhos enjoadinhos, aquilo ali se bater na garganta na hora que a gente estiver comendo, aquilo cria um problema para a gente. Assim são as promessas do Senhor, amados. Elas sempre vêm acompanhadas de premissa. Toda promessa de Deus é acompanhada de uma premissa. Você pode repetir depois de mim isso? Toda promessa de Deus é acompanhada de uma premissa. Tem uma condição para que essa promessa seja cumprida. Veja o que diz o Senhor nos versos 7 e 8. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tem um encontro com Deus, que você ouve a voz dele, você vê o anjo dele, que Deus mandou, está ali falando contigo, você está todo arrupiado.
Você acha que você vai morrer, porque Deus está ali agora falando contigo, vou morrer, um miserável, um pecador como eu. Estou ouvindo Deus, agora eu morro. Você tem essa experiência, você sai dali como? Você é maior do que o Rambo. Quem é o Rambo para você, rapaz? É Deus que falou comigo. Deixa eu ter uma coisa para te falar. Vou diminuir até o tom da voz. É que a revelação de Deus, Deus não fica se revelando toda hora. Tem gente que toda hora quer que um anjo fale, que um anjo desça, que o anjo passe com a bandeja, que o homem de branco venha. Aí não quer se voltar para aquilo que Deus já disse, para aquilo que Deus já revelou, para aquilo que Ele já falou. Deus está dizendo para Josué assim, está feliz que eu vim encontrar contigo, que vim trazer essa palavra? Sou eu, pessoa menor. Vou estar contigo, hein? Fica firme, seja corajoso, não tema, não desanima. Olha meus anjos cantando aí. Ser forte, corajoso. E Deus está falando. E os anjos estão cantando. Não temas nem de... Amém? Amém, Senhor. Mas ele diz o quê? Não pensa você que quando tiver um problema, um pepino, uma situação diversa, que vier aquele exército de gente com 2,90 m e você vai ter que enfrentar com esse povinho que está aí, que eu vou aparecer de novo para falar contigo, não. Não fica aí esperando que na hora que você tiver que enfrentar uns tais de filisteus, que é um povo revoltoso, um povo mau, um povo que sacrifica os próprios filhos para um Deus dele chamado Moloque. Não espera você que eu vou aparecer de novo para falar contigo, não. Porque eu já deixei aí para você, através do meu servo Moisés, toda a palavra da minha parte que você vai precisar. Então, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Irmão, quem quer ser abençoado no ano 2023? Levanta o braço, você quer? Não se aparte da palavra de Deus, medita nela de dia e de noite, e deixa de ser criança, querendo que o Espírito Santo apareça para você, ou levante o irmãozinho ali, tomado por ele, para falar contigo alguma coisa nova. Tempo de guerra não é tempo de meninice. Não dá para ser criança passando pelo deserto, meu irmão, minha irmã. Não dá para enfrentar a adversidade sendo menino. Veja o que o Senhor diz. As condições são, premissa número 1, ser forte e corajoso. A palavra forte, em hebraico é hazak, que quer dizer ser firme, resoluto, persistente. Aquele que não é resoluto, não tiver firmeza a respeito do seu posicionamento em Deus, não perseverar em crer na palavra de Deus, afrouxará, acovardará quando vier o dia mau. Aquele que não for persistente, não chega até o final. Morre no deserto. Morre na primeira investida na batalha. Imagine Davi, um adolescente, talvez de 1,60 m, vendo vir em sua direção um guerreiro gigante de 2,90 m de altura, vestindo uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Devia ser o peso de Davi. Só a couraça do cara. E uma lança, talvez de uns 3,5 metros, ele tinha 2,90 m, cuja ponta de ferro pesava em torno de 7 quilos. Meu irmão, o que acontece se eu jogar 7 quilos em cima de você? Agora imagina um camarada com 2,90 m arremessando uma lança que a ponta dela é de ferro e pesa 7 quilos. Saul, o primeiro rei de Israel, e todo o exército dele estava ali, no campo de batalha, filisteus de um lado, israelitas do lado de cá, e lá está Golias, 2,90 m, couraça de 60 quilos no peito, uma lança de 3,50 m, com a ponta de ferro de 7 quilos, gritando de lá, ô bando de marica, não tem um macho aí não para vir aqui, para que vai morrer um monte de gente? Cadê o campeão de vocês aí? Vamos enfrentar aqui, ó. Aquele que venceu, o exército venceu, não precisa morrer um monte de gente. Cadê o seu Deus? Você não crê nele? Todos os dias, aquele gigante de manhã e de tarde estava lá, zombando. Saul, com todas as suas vitórias anteriores, estava lá se borrando de medo, assim como todo o exército dele.
Mas a Bíblia diz que Davi não teve medo. Ele estava resoluto. Ele estava firme na sua convicção de que o Deus dos exércitos de Israel, o Deus vivo, estava ali com ele e lhe daria vitória. O Senhor diz para Josué: você tem que ser forte. E você tem que ser corajoso. A palavra corajoso em hebraico quer dizer amitz, que é coragem, audacioso, ser audacioso, no sentido de arriscar. Quero te perguntar, você já arriscou alguma vez por fé em Deus? Você já arriscou? Você já correu risco por fé em Deus? A palavra de Deus diz para você: faça assim. Você parou e pensou: mas se eu fizer, cara? A palavra de Deus diz: seja fiel, devolva o dízimo santo, não roube de Deus. Você teve fé? Para ser fiel, como se para ser fiel precisasse de fé. Precisa de caráter. Mas alguns interpretam caráter como fé. Você já teve que fazer alguma coisa por fé? Você já precisou arriscar alguma coisa pela fé? O teu chefe, teu patrão diz para você assim: fala que eu não estou. Você já arriscou por fé dizer para ele: sinto muito, mas eu não posso pregar mentira. Eu sou um homem de Deus. Eu ando pela verdade. Você já correu o risco de ser mandado embora por fé de que se ele te mandar embora, o Senhor vai te sustentar? O Senhor é fiel para honrar a tua fidelidade. Você já correu risco por fé. O Senhor diz para Josué: seja forte e seja corajoso. Seja audacioso. Arrisque por fé. Por exemplo, arrisque ter uma estante que se mexe na hora de pregar. Meu irmão, minha irmã, imagina o risco que Davi correu. A fé exige que corramos riscos, porque significa nos despojarmos da segurança nas coisas naturais, confiança extrema naquilo que Deus já disse. Segunda premissa, obedecer. Qual é a primeira premissa? Ser forte e corajoso. Segunda premissa, obedecer a palavra de Deus e não se desviar dela. Ordenou a você: não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que ande. Obedecer a palavra de Deus e não se desviar dela. Muitos hoje a têm visto como a base para uma filosofia de vida. É a palavra de Deus, a Bíblia, né? Tem umas coisas legais ali, né? Assim, acho muito importante, né? Respeitar pai e mãe, os mais velhos, isso é muito legal, né? Tem umas coisas assim, de ética importantes para a sociedade, para o convívio, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Muitos têm visto a Bíblia como a base para uma filosofia de vida, mas não como a inerrante palavra de Deus. Por isso, a fazem dizer o que querem, que satisfaça seus desejos sensuais. Questionam o que está escrito ali, afirmando que não deve ser considerada como palavra santa e inerrante de Deus. Por isso, irmãos, a sociedade está repleta de escândalos produzidos por aqueles que deveriam ser exemplo, porque se autoproclamam filhos de Deus, crentes em Jesus. Casamentos passaram a ser descartáveis. As alianças feitas em Deus deixam de ter validade quando se deixa uma igreja para ir para outra. Pecado passou a ter nomes diferentes para serem mascarados e engambelar o crivo da santidade. Assim, o que é pirataria passou a ser chamado de réplica. Fofoca e maledicência passou a ser chamado de comentário. Corrupção passou a ser instrumento de defesa contra a opressão do sistema. Amaziamento passou a ser união estável. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, o Senhor diz a respeito de si mesmo: eu sou o Senhor, eu não mudo. Deus não muda como a sociedade muda. A sociedade muda, mas Deus permanece imutável. Os homens criam leis diferentes. Os homens dizem: é bandido, lesa pátria, roubou, cadeia. Ah, não, agora ele está livre. Não, não é bem assim não. Pode até ser presidente da República. E quantos crentes que se dizem chamar pelo nome do Senhor, negociando a verdade. Levítico capítulo 11, 45, 1 Pedro 1, 15 e 16, o Senhor diz: sejam santos, porque eu sou santo.
E ser santo significa ser exclusivo e separado para Deus. Ei, a palavra de Deus não ofende ninguém. A gente é que se sente ofendido quando a gente se vê no pecado que ela nos condena. Porque a gente passou a fazer parte de um contexto da sociedade que está corrompida. Porque quem a comanda o sistema que a corrompe. E esse é Satanás. Primeira premissa qual é? Ser forte e corajoso. Qual é a segunda premissa? Obedecer a palavra de Deus e não se desviar dela. Terceira premissa, está aí no texto. Ensinar a palavra de Deus. Qual é a terceira? Era necessário uma vida que fosse testemunho da palavra que sabia. Testemunho da palavra que não se desviava. E por seu testemunho, não apenas por palavras, ensinar a outros. Quero te perguntar, você que é crente em Jesus, você diz que eu fui remido e lavado, salvo pelo Senhor, nesse ano de 2022 todo. O que é que a sua vida ensinou? O que é que o teu testemunho ensinou? O que é que o teu testemunho ensinou para os teus filhos dentro de casa? O que é que o teu testemunho ensinou para os teus colegas de trabalho? O que é que o teu testemunho de vida ensinou da parte de Deus para as pessoas que conviveram com você ao longo de todo esse ano? Em Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16, o Senhor Jesus diz que nós temos que ser sal e luz, e que a nossa luz deve, diz ele, brilhar diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Se nós não tivermos a palavra e ensinarmos a palavra, não devemos esperar que Deus cumpra a sua palavra. Primeira premissa qual é? Ser forte e corajoso. A segunda qual é? Obedecer a palavra e não se desviar dela. Terceira qual é? Ensinar a palavra de Deus. E a quarta é meditar de dia e de noite. Quantos são os cristãos que nunca leram a Bíblia Sagrada? Foram batizados, tem 3, tem 4, tem 5, tem 10, tem 15, tem 20 anos ou mais e nunca leram a Bíblia toda. Gênesis. Mas tem uns textos que são chatos de ler. Quer dizer que você escolhe o que é revelação de Deus e o que não é. Quer dizer que você diz o que é que Deus e onde é que Deus vai falar contigo. Você diz que a Bíblia é a palavra de Deus, mas aqui nesse texto é tão chato, né? Então não leio. Eu não quero aprender o que está aqui. Aliás, o que pode ser aprendido do que está aqui nisso? Aqui é muito difícil, é chato. Mas veja o que diz o verso 8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Como é que você vai saber tudo se você não conhece tudo? Você pode conhecer o livro todo de Salmos, recitado do Salmo 1 até o Salmo final. Mas isso não é tudo. Você pode saber o Evangelho de Mateus, recitá-lo do primeiro ao último versículo, mas isso não é tudo. Toda a palavra de Deus é de Gênesis a Apocalipse. Quantos são os cristãos que nunca leram a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? A ordem do Senhor, amados, é meditar de dia e de noite. O que significa meditar de dia e de noite? Não tem tempo ruim, não tem tempo difícil e não pode ter falta de tempo para meditar na palavra de Deus. Ele diz meditar ou ele diz ler? O que diz a palavra? E o que é meditar? É eu ler e estudar sobre aquilo que eu li. É eu ler e ser verdadeiramente ovelha de Cristo. Ruminar aquilo que eu li. É ler e reler, e reler, e refletir, e confrontar com aquilo que tem sido as minhas crenças, meus posicionamentos. Isto é meditar. Mas quantos são aqueles que só de receber a palavra, não é bem assim, nem meditou, apenas reagiu com o conteúdo que existe dentro de si, e refutou aquilo que diz crer ser a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas quantos são aqueles que estão hoje, esposando uma teologia universalista, uma teologia liberal, uma teologia que diz, não é bem assim não.
Isso daqui é porque foi num contexto daquele tempo lá, mas isso aqui hoje não... E faz a palavra de Deus ser apenas um livro de ética, de moral, de bons costumes. Uma base para alguma filosofia legal de vida. A ordem do Senhor é meditar de dia e de noite. Quem não medita na palavra não terá os princípios e valores do Senhor no seu coração. E quando tiver que enfrentar o dia mau, o inimigo, a tentação, sabe o que faz? Pastor, ora por mim, pastor. Tudo o que precisava era só viver aquilo que foi ensinado. Mas porque não ruminou, porque não meditou, não absorveu. Porque não absorveu, não lembra. Eu quero te perguntar. Eu sou da roça. Vou trazer para uma ilustração mais próxima. Eu sou da roça, e na roça, no tempo que eu era criança, as pessoas andavam armadas. Eu cresci vendo fazendeiros, peões, andando com 38 na cintura, com coldre. Então, quando eu assistia filme de faroeste, quando criança, tinha muito filme de faroeste, né, Marco Aurélio? Tinha muito filme de faroeste. Para mim, aquilo não era nada assim demais. Porque eu cresci vendo na roça, peão, fazendeiro. Não era só o cara que tinha uma condição, o peão também. Ele andava com, como é que chamava aquilo? Cinturão, um coldre e o 38 na cintura. Mas para quê? Para ficar dando tiro nos outros? Não. É porque muita vez ele estava lá no meio da boiada no campo e ele tinha que enfrentar uma onça. Ele enfrentava um bicho brabo. E era para a defesa dele. Mas eu te pergunto, você poderia perguntar para mim, quantas vezes você soube que alguém usou daquela arma e atirou? Raríssimas vezes. Por quê? Porque só usava quando precisava. Mas se aquele revólver não estivesse sendo manuseado constantemente, se ele não estivesse sendo limpo constantemente, sofrendo manutenção constante, se aquela bala colocada nele não estivesse recebendo o devido cuidado, passasse dias, talvez semanas, talvez meses, ele ia enfrentar uma onça, ele ia sacar da arma, e quando ele atirasse, o que você acha que acontecia? Nada. O tiro mascava. Por quê? Porque aquela arma não saía do coldre. Ele não pegava, ele não limpava, ele não manuseava, ele não cuidava dela. Meu amado, a palavra de Deus tem sido assim, como uma arma para aqueles desse exemplo que eu usei. Ela está na mesa, ela está no quarto, ela está no aplicativo dentro do smartphone ou de um tablet, sem uso. Ela não está no coração, ela não está na mente. E quando for necessário usar, ela não estará lá. E essa é a razão pela qual Deus está dizendo para Josué, medita de dia e de noite. Sabe para quê, Josué? Por que será que Deus dá essa ordem para Josué? Eu já disse antes. É porque você não precisa ficar esperando, camarada. Que eu não vou ficar aparecendo para você na hora que você precisar, não. Na hora que apertar, você tem que saber o que fazer. Na hora que vier a crise, o problema, a adversidade, a opressão, a tentação, você vai precisar saber porque você meditou na minha palavra. Então não fique esperando que você vai ficar botando o joelhinho no chão, você vai ficar fazendo holocausto, você vai ficar subindo monte, você vai ficar participando de corrente, disso, daquilo lá, da oração. E eu vou aparecer para você e dizer, ó filho, eis que falo contigo, hein? Isso é meninice. Isso é criancice. Isso é idiotice gospel. Não que Deus não o faça, não que Deus hoje não se revele assim, creio. Mas Ele não fica fazendo isso, quando Ele já disse o que devia ser feito. A promessa do Senhor para aqueles que meditam de dia e de noite, é a promessa que Ele deu para Josué. E essa é a palavra do Senhor para mim e para você nesse ano de 2023. Promessa do Senhor para aqueles que no ano de 2023 forem fortes e corajosos. Para aqueles que obedecerem à palavra do Senhor e não se desviarem dela. Para aqueles que testemunharem da palavra do Senhor, que leram e meditaram e conhecem, levando as pessoas a saírem da vida de perdição, que ofende a Deus, para receber Jesus como seu Salvador e Senhor. Para aqueles que meditarem na palavra do Senhor de dia e de noite, a promessa do Senhor é, os seus caminhos prosperarão, e você será bem
sucedido. Lembre-se, Deus está falando isso para Josué, que vai entrar numa terra estranha, que vai ser reprimido, que vai sofrer a oposição de povos inimigos, guerreiros, inclusive de gigantes de 2,90 metros de altura, que tem armas que eles não têm. E o Senhor diz: mas eu serei contigo, e os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido. Quem são os vencedores que prosperarão? Quem são aqueles que se tornarão bem-sucedidos apesar da batalha, apesar do inimigo, apesar da adversidade, apesar da crise, apesar da opressão? Onde estão aqueles que no ano de 2023 viverão experiências tremendas com Deus, que sua vida será um testemunho vivo de que a palavra do Senhor é a verdade? Onde estão esses? Não tem nenhum aqui? Se tem, fica em pé. Porque eu não vou profetizar nada diferente daquilo que o Senhor já nos tem dito. Você está ficando em pé, mas você é alguém assim? Você realmente entendeu essa palavra? Você realmente está colocando essa palavra na tua mente, na tua alma, no teu coração? Você não está ficando em pé porque o outro ficou do teu lado e você ficar sentado, o que vão pensar de você? Porque Deus conhece teu coração. A quem você pode enganar? A Deus não. Então abra a sua boca e começa a falar com Deus. O que você tem para dizer para Ele? 2022 já se foi. Nós já entramos em 2023. Já se passaram 35 minutos do ano de 2023. Já está no ano de 2023. O que você tem para dizer para o Senhor? Você fez uma retrospectiva do teu ano de 2022. Mas o que será o teu ano de 2023? A promessa do Senhor é: eu vou estar contigo. Você vai prosperar. Apesar de tudo que tem pela frente, você vai prosperar. Você vai ser bem sucedido, apesar de tudo que está por vir. Porque eu vou estar contigo, se você viver a premissa. O Senhor Jesus Cristo disse assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Tem tanta gente crente chamando Jesus de mentiroso, porque está pedindo e o Senhor não está fazendo. Está pedindo e o Senhor não está fazendo. E ainda dizendo assim: eu posso acreditar na palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Se fosse palavra de Deus, ele dizia: eu sou filho do homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Não. Isso aqui não pode ser palavra de Deus, porque senão teria acontecido, estaria descumprindo a minha vida. A questão é que existe a premissa. Ele diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós.